Olá, queridos, queridas! Nós estamos na série Emoções que Causam Dores. E hoje nós vamos falar sobre a ferida da humilhação. Antes de começarmos, você se inscreve aí no canal, curte o vídeo e compartilha para mais pessoas poderem também ouvir essa mensagem poderosa. Nós vamos falar hoje sobre uma ferida da infância, a ferida da humilhação. E a humilhação, ela tem a ver com rebaixamento, com desrespeito, com injúria, com ofensa. E ela pode ser relacionada também com a ferida da vergonha. E ela acontece quando alguém se refere a gente com desdém, quando trata o outro com desprezo. Por exemplo, quando uma pessoa não é ouvida no ambiente que ela frequenta, seja no trabalho, na família, né, ali na vizinhança, isso traz para a pessoa uma certa humilhação. E como que a humilhação ela é gerada? Essa ferida, ela pode ser gerada quando nós sentimos que outras pessoas nos desaprovam, que elas nos criticam. A crítica traz uma dor grande quando está sempre trazendo algo que não constrói, um assunto que não constrói a seu respeito. Então isso gera também a humilhação e pode ser passada para os filhos, se esse adulto carregar dentro de si essa criança interior dele ferida. Por exemplo, pais que chamam seus filhos de estúpidos, ou seu burro, sua estúpida, ignorante. Ah, menino, você é um estorvo na minha vida. Ah, menina, você é um peso para mim. Esse tipo de comentário, ele destrói a autoestima da criança. E o que pode desenvolver na criança? Uma personalidade dependente, por conta das humilhações sofridas naquele ambiente em que ela cresceu. E uma personalidade dependente é uma pessoa que tem necessidade de aprovação constante do outro. É uma pessoa que faz tudo para agradar o outro. A dependência emocional, ela faz a pessoa depender do outro para ser feliz. Para tomar suas próprias decisões, ela depende do outro. Não é uma relação saudável. É uma relação tóxica. As crianças que crescem nesse ambiente podem se tornar dependentes. Ou então se tornar tiranas. O que é um tirano? É uma pessoa cruel, uma pessoa super exigente. Ela pode se tornar um adulto tirano para poder se defender, se autoafirmar. Tiranos são pessoas egoístas. E elas podem usar esse mecanismo de defesa para humilhar os outros como escudo, para se sentir bem, já que elas foram tão humilhadas, já que quando crianças elas foram tão maltratadas, na fase dela infantil, na fase da adolescência, agora ela carrega essa dor interior dentro dela, ela quer revidar, ela usa de tirania para se autoafirmar e humilhar também as pessoas. Olha só que tipos de doenças emocionais a dor da humilhação pode trazer para uma pessoa na fase adulta que ainda não lidou com a sua ferida da infância, da humilhação. Essa pessoa, por ter sofrido esse tipo de experiência, agora na fase adulta, vai ter que trabalhar a independência dela, a liberdade dela, a liberdade emocional, a liberdade de escolha, a autoconfiança para ela voltar a acreditar em si, ou então começar a acreditar em si. Vai ter que trabalhar o entendimento das necessidades dessa pessoa e também as prioridades dela. Porque o dependente emocional, ele prioriza o outro e não a si mesmo. Isso tudo tem que ser trabalhado. E como que uma pessoa que tem comportamento dependente emocional reage no meio de adversidades no dia a dia? Nós podemos citar dificuldade de tomadas de decisão,
o ciúme excessivo, a insegurança, o medo de estar sozinha, o medo de ser rejeitada, o medo de ser abandonada, a baixa ou alta aceitação, ela mesma não se aceita. E além disso, essa pessoa geralmente é muito submissa, se sente responsável para realizar todas as necessidades das pessoas a quem ela ama e estão à sua volta. E, queridos, ninguém gosta de ser criticado o tempo todo. A forma como as críticas são feitas muda tudo. Se for uma crítica para colocar, olha, filho, você falou dessa forma, agiu dessa forma, mas você não é assim. Então você deve falar dessa forma porque você é uma criança educada, ou você é um adulto educado, mas dessa vez você não comportou bem. Então as crianças, elas querem que os pais delas as amem, que se sintam orgulhosos dela. Por isso, é desumano chamar o seu filho, sua filha de estúpido, fraco, incompetente. São termos depreciativos para essas crianças. E quando um filho, então, comete erro, uma criança comete erro, o que fazer? Deve sentar, conversar, tentar corrigir, né, naquilo que é necessário, às vezes até com firmeza, mas sem dizer coisas que vai depreciar e humilhar esse ser pequenino, que vai transformá-la em uma pessoa dependente, ou transformá-la num adulto que vai ter necessidade de humilhar os outros no futuro para poder se sentir bem, se autoafirmar ou até se sentir superior. A humilhação, ela pode ocorrer em diversos contextos. E sabe onde ela mais ocorre? No contexto social. A sociedade, ela tem a tendência de rebaixar as pessoas consideradas socialmente inferiores e exaltar aquelas pessoas que são consideradas socialmente superiores financeiramente. Então essa é a humilhação social, que é a mais comum entre nós. O olhar da sociedade para quem tem mais aquisição financeira é um olhar de aprovação. Agora, quando eles olham para as pessoas que têm menos aquisição financeira, é um olhar de desaprovação e humilhação. E outro tipo de humilhação que é muito comum em nossos contextos são os idosos, como eles são discriminados. Na velhice, como as pessoas são humilhadas e excluídas. Os grupos querem excluir, como se a pessoa idosa não tivesse mais competências e habilidades para poder executar em suas vidas enquanto vivem. Mas além desses contextos sociais, existem vários tipos de humilhação, gente. Por exemplo, uma pessoa que está indo para os Estados Unidos, e quando ela vai atravessar ali na imigração, aquele funcionário daquele local olha o passaporte, checa, pede a pessoa para ir para a salinha, chega lá e eles examinam a malinha dele e às vezes trata mal essa pessoa. A pessoa, então, você fica chateado, você fica pensando, poxa, né? Eu fui humilhada aqui, porque tá tudo certinho e me trata dessa maneira. Mas sabe qual que é o tamanho dessa humilhação? Desse tamanhinho. Por quê? Você nem sabe o nome daquele cara da imigração. Você não conhece ele. Então você teve uma chateação ali momentânea, mas que ao sair dali, diminui essa dor, acaba essa dor. Mas tem um outro nível de humilhação. Tem como aumentar esse outro nível de humilhação? Tem sim. É quando quem te humilha é alguém que você conhece. Um primo, um irmão, uma tia, uma pessoa próxima da sua casa. Tem casos que pais e mães humilham seus filhos, mesmo quando adultos. Agora, compara essa dor da humilhação com esse agente lá da imigração, com um irmão seu, por exemplo, que te humilhou. Compare.
Então, a humilhação do seu irmão ou de um parente próximo a quem você ama é muito mais dolorido. O nível da dor, ele sobe muito, porque é a pessoa próxima de você e quem você ama. Mas pode ainda aumentar a dor dessa humilhação? Ela pode ser aumentada. Quando você vai para a casa de um irmão seu, às vezes você tem um filho e leva junto, aí ele te acolhe, ele não te manda embora. Vamos supor que você vai fazer uma visita por uma semana, passear de férias, ou você vai ficar um mês e ele te acolhe. De repente você escuta por acaso a esposa dele falando: quanto tempo essa família vai ficar aqui? Ah, pega aquele panetone lá, pega aquelas frutas mais caras lá, esconde, só pra gente comer. Então esse tipo de humilhação é aquela humilhação velada, aquela humilhação oculta, é algo que não é verdadeiro. Nós somos humilhados quando alguém ataca a nossa dignidade de diversas maneiras, denegrindo a nossa vida, acaba causando feridas conscientes e inconscientes dentro do outro. A humilhação é uma forma de difamar, privada ou pública, sendo que a pública, gente, é mais grave. Imagine um líder espiritual chamando sua atenção do microfone lá em cima do altar. Olha só que constrangimento. Imagine seu patrão reunir todo mundo na sala e começar a chamar sua atenção, às vezes até injustamente, e começar ali te denegrir, tirar sua credibilidade, te diminuir na frente de todos ali do grupo. Essa é a humilhação pública. Essa é mais dura, ela dói muito mais. E ninguém tem direito de maltratar ninguém. Eu fico pensando, às vezes as pessoas nos respondem mal, né? E hoje em dia, com a minha inteligência emocional trabalhada, eu muitas vezes olho para certas pessoas que estão falando alto, que querem ter razão, que não querem nem que você abra a boca, que querem garantir que elas estão certas e que você está errada. Muitas vezes eu só olho para essas pessoas e penso assim: quem essa pessoa pensa que é para falar comigo dessa maneira? Ou quem essa pessoa pensa que eu sou para me desprezar e achar que eu não tenho direito aqui nesse grupo também? Então eu sei analisar a situação, mas eu não vou chegar no mesmo nível que essa pessoa, porque a humilhação, ela é muito desagradável. Uma das consequências da humilhação, ela é super desagradável e ela costuma diminuir a autoestima da pessoa que sofreu a humilhação. E isso repercute então na falta de confiança em si mesmo. A pessoa para de ter esperança no que ela faz e a respeito do mundo, como lidar com o outro. E quando alguém te humilha, você se sente como se tivessem te arrebatado algo que era seu da forma pior do mundo. Tivesse arrancado algo seu de dentro de você, seu, porque você foi humilhado. E ninguém tem direito de maltratar o outro, porque na realidade Deus nos fez para sermos mais que vencedores. E essa humilhação, infelizmente, ela pode acontecer por causa da cor, por causa da aparência física, ser gordo demais, ser magro demais, se o cabelo não condiz com aquilo que a sociedade espera, por causa do sexo, da raça, do nível intelectual, se é inteligente o suficiente para eles ou não é, por causa de alguma doença, enfermidade. Ah, se você tem um câncer, uma AIDS, você já é discriminado, humilhado. Lembram da época do Covid? Como as pessoas ficavam correndo? Às vezes a pessoa não podia nem tossir, que já estava discriminando, dizendo que era o Covid. Ela pode ser um ataque claramente identificável e vexatório. Durante longo tempo, aquela pessoa pode estar sentindo esse ataque em certo ambiente tóxico que ela está vivendo e sofrendo esse tipo de humilhação. E é uma das situações mais difíceis de superar por conta das implicações psicológicas que causa em cada um de nós, em cada ser humano.
Então eu queria te fazer uma pergunta nessa hora. Você se lembra de alguma época na sua vida em que você viveu alguma situação de humilhação, seja na sua infância, na adolescência, na fase adulta? Na infância, muitas vezes as crianças, né, são espancadas, são abusadas verbalmente, psicologicamente, são xingadas, sofrem bullying nas escolas. Gera a ferida da humilhação que, consequentemente, por causa de outras dores também emocionais, quando não são tratadas, causa trauma emocional e isso pode acompanhar o adulto para a vida inteira, e nos dias de hoje ele pode ter reações e atitudes que condizem com a infância traumatizante em que ele viveu. Principalmente, às vezes, em grupinho de amigos que podem passar por isso. Então, o conselho que eu deixo para você é Mateus 23:12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Jesus mesmo se humilhou. Não tem essa história das pessoas te humilharem para você ser exaltado. Não. Quando as pessoas humilharam Jesus, ele continuou fazendo a obra, ele não parou, porque ele sabia quem ele era e o propósito que Deus tinha deixado para a vida dele. Ele não parou. As pessoas acharam que ele não era capaz, acharam que o Messias tinha que vir para ser o grande governante. As pessoas o humilharam, mas ele não parou. E qual que era o propósito dele? Ir para a cruz. Então ele mesmo se humilhou e se humilhou até a morte de cruz. Não é quem te humilha que vai te exaltar. Não. É quando você se humilha, Deus vai te exaltar, porque você se humilha. Você não pagou o mal com o mal. Jesus foi o mais exaltado de todos, gente. Foi o mais exaltado de todos, indo para a cruz. Foi uma morte de humilhação. Tem um versículo aqui de Filipenses 2:5 que diz que se humilhou a favor de um povo que não amava, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Ele era Deus e tomou a forma de servo. Se fez igual ao homem que perece, que morre, vai para debaixo da terra e é comido por bicho. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, independente da vergonha que ele passou, da humilhação que ele passou, ele não olhou a humilhação que as pessoas estavam fazendo com ele. Ele deixou Deus tratar com aquelas pessoas. Ele prosseguiu. A palavra de Deus diz para a gente não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. E assim fez Jesus. Morreu na morte de cruz por nós, pecadores, quando nós ainda não o amávamos. Não amávamos a Jesus e ele morreu por nós na cruz. Então Deus o exaltou. Se em algum momento da vida você se sentiu humilhado, diminuído diante de alguém, ou até mesmo diante de você, não deixe se envolver por esse sentimento. Se valorize como pessoa. Tem pessoas que acham que para elas serem valorizadas, elas têm que ter dinheiro. O dinheiro é uma consequência daquilo que você idealizou e pede a bênção de Deus, a fortaleza dele para você trabalhar, ter inteligência e capacidade para adquirir. O que é valor para você pode não ser valor para o outro. Você tem que ser o que você almejou para você. Tenha uma vida digna, se é o suficiente para você. Tem pessoas que querem ficar ricas, tem outros que querem ficar milionários, tem outros que querem ficar bilionários. Isso é valor para elas. Então elas trabalham para adquirir isso. Mas saiba o que é valor para você, qual o propósito de Deus para a sua vida. E humilhe-se debaixo da mão de Deus, orando em tudo, sobre tudo, que passo a passo Ele vai caminhar a sua vida, trabalhar seu coração, trabalhar suas emoções, colocar você diante de pessoas que te ajudem a trabalhar você, sejam amigos capacitados, ou líderes, ou terapeutas profissionais. Deus vai usar pessoas para você chegar aonde você precisa. Romanos 12, no versículo 17 a 18, 19, diz: não pagueis o mal com o mal. Procure antes fazer o bem a todos,
Façam tudo o que for possível da vossa parte para viver em paz com toda a gente. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei, mas dai lugar à ira. Quer dizer, você fica irado por um momento, mas não vingue, porque está escrito: minha vingança, eu te recompensarei. Você quer dizer que Jesus não sentiu nada quando as pessoas o estavam humilhando? Sentiu, mas ele não agiu em ira, ele não vingou. Ele foi para a cruz e Deus o vingou. Deus o exaltou e deu um nome sobre todo nome. A Bíblia diz que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Então nós precisamos procurar não ficar revoltados com a humilhação, mas encará-la como mais uma prova de vida que Deus permite para que a gente demonstre o amor dele. Mas nós não precisamos aceitar a humilhação dos outros. Nós temos que nos humilhar debaixo da mão de Deus, pedir direção, o que fazer. Tem ambientes que você vai ter que sair dele, porque são tóxicos, só querem o seu mal, só vê o lado ruim seu, até as opiniões que você dá. Pessoas que não querem o seu bem, só te criticam. Mas debaixo da mão de Deus, você, eu, qualquer um, nós vamos transpor qualquer dificuldade, superar a dificuldade da humilhação e ter sucesso na vida. Quem veio com essa ferida pode se curar, pode se tratar, porque esse sofrimento ele pode repercutir na vida adulta. Dificuldades encontradas na infância, nessas medidas, elas podem causar danos na vida adulta e diversos problemas por muitos e muitos anos. Pode trazer propensão a dívidas, insegurança, agressividade, intolerância à frustração, tendência a se envolver com parceiros abusivos. São consequências da ferida da humilhação, de maus tratos na infância. E para superar, no mínimo você vai ter que aprender a lidar com essas memórias, com essas lembranças aí, e dedicar alguma prática de autoconhecimento. E se é muito complicado para você ressignificar, busque a ajuda de um terapeuta. Queridos, eu sou terapeuta cristã, psicanalista, clínica. A minha formação é na base psicanalítica. Estou aqui pronta para te ajudar. Pode contar comigo. Também sou pedagoga, teóloga, cristã, amo ajudar pessoas. Então, nessa hora, se esse vídeo te ajudou, compartilhe para muitas pessoas. Semeie na vida de pessoas, assim como eu estou semeando para alcançar você, curando as suas feridas com essas palavras de Deus e palavras de orientações emocionais. Transfira isso para outros, compartilhe o máximo que você puder, curte o vídeo, comente, tá? Não se esquece, aperte o sininho aí, se inscreva no meu canal, para que nós possamos alcançar multidões para serem curadas. Deus te abençoe.